Eu já vou falar de um tema aí que o pessoal está colocando, né? A respeito do Alok, lá no Rio de Janeiro. Mais de 500 pessoas detidas. 500 pessoas detidas. Tá? Então vamos começar falando do Alok que resolveu fazer o L, aquela papagada toda, mesmo porque, gente, se ele não fizer, ele não consegue a verba da prefeitura para fazer a festa do Copacabana Palace. Muito obrigado, Miriam Silva, também aqui pela sua contribuição com o sticker. O pessoal hoje está contribuindo bastante com o sticker e até agora a gente não recebeu uma doação via Pix agora à noite aqui, pessoal. Então quem puder ajudar é muito importante. Só que acontece o seguinte, está circulando aí um vídeo, eu não vou colocar esse vídeo aqui para não dar problema para mim, mas está circulando um vídeo por aí, né, de uma repórter da Rede Globo e tinha um catador de latinha. E ele chamou a repórter e começou a falar para as pessoas tomarem cuidado, não levarem documento. Ele começou a querer falar de que ia ter arrastão na praia de Copacabana. Ou seja, o catador de latinha estava ciente de tudo que ia acontecer. Mas como a Rede Globo de televisão estava fazendo propaganda do Alok, ganhando da Prefeitura do Rio de Janeiro, para anunciar a praia de Copacabana e o evento que estava falando lá que ia ter mais de 1 milhão de pessoas, aquela coisa toda. Aí o pessoal viu o vídeo. Tá? Muita gente viu o vídeo. Quem viu o vídeo pode falar aqui, que nem a Selminha, tal, etc. Aí a repórter chega e corta, né, o catador de latinha no meio e tira a palavra dele. Né? Para quê? Para que ele não estragasse toda a festa, porque estava anunciando para chamar o povo para lá. Chamar o povo para uma armadilha. Obrigado aqui, a primeira contribuição da noite via Pix. Muito obrigado, viu, de coração. Então essa repórter, ela já sabia também do que ia acontecer, a Rede Globo já sabia o que ia acontecer. E as pessoas foram atraídas mais uma vez para uma armadilha. A quantidade de facas, canivetes, estiletes, né, tesoura, chave de fenda, que estava de posse de marginais, para assaltar coletivamente e fazer um arrastão nas areias de Copacabana foi uma coisa tremenda. Mas isso eles ficam quietos, isso eles não mostram não, tá bom? Eles ficam quietinhos, eles só vão fazer depois que já está todo mundo encrencado, que já deu o arrastão, as pessoas correndo das areias para os bares, invadindo ali o calçadão de Copacabana. Uma coisa terrível. Mas tudo vale, porque é a turma do amor, né? Matheus Valverde, muito obrigado aqui pela sua contribuição por stickers também. Mas é a turminha do amor. Então, se eu estava ali pregando o amor, tudo vale. Esqueçam isso. Será que houve movimentação nos morros cariocas? Se aumentou o valor arrecadado pela turminha ali, né, que o ministro da Justiça gosta de visitar, estranhamente fora da agenda? Será que a turma aumentou muito o seu lucro durante a data de ontem? O que vocês acham? Daí vocês já imaginam o porquê que a Globo está quietinha não falando isso. Mas eu somente citei a Globo porque a Globo agora resolveu novamente fazer um ataque, mas não quis atacar o Bolsonaro agora não. Agora eles inovaram. Atacaram a mim, a vocês. Sabiam disso? No Rio Grande do Sul tem um cara que dá pena. Não é o da pena da Bandeirantes, não. Ele dá pena mesmo. É um cara típico de dar pena, de ter dó do cidadão. E o apelido dele, na Rede Bobo, que tem programa lá no GNT, se diz historiador. É um tal de Peninha. Já ouviram falar no tal do Peninha? Mas ele tem um nome, né? Deixa eu pegar o nome da peça rara aqui para ver se eu consigo pegar. Vocês vão ver a foto dele. O tal do Eduardo Bueno, que tem um Instagram, viu, pessoal? Tem um Instagram aí para vocês, se quiserem lá mandar um alô para ele. É o tal do Buenas Ideias. Buenas Ideias. Né? Só que aqui não colocaram o apelido dele na matéria, mas eu vou mostrar para vocês aqui a foto do cidadão e vocês vão me dizer se esse tipo de sujeito é ou não é digno de pena, porque chegou a uma certa idade, já não é mais nenhum garoto, mas quer se portar como se fosse um adolescente, né, revoltado. Dá só uma olhada
na foto do cidadão. Olha aqui, ó, eu vou colocar aqui no meu computador para vocês verem. Calma, não se assustem, tá? Galera, embora seja domingo à noite, tá? Eu tô com a minha Bíblia aqui do lado, então tá aqui, ó. Você sabe que quando é assim, você tem que deixar a Bíblia aberta, porque você espanta esse tipo de gente, né? Então vou deixar minha Bíblia aqui do lado, vou mostrar para vocês que eu tô com ela mesmo, tá aqui, ó. Nós vamos fazer uma oração no final, para que Deus nos proteja desse tipo de coisa que está aí aparecendo, tá certo? Pois é, esse aí é o cidadão que a Globo, na Globo.com, está idolatrando, porque assim como a Alok, ele resolveu fazer gracinha. Eu vou voltar aqui agora para mim, vou ler a reportagem e depois eu vou colocar o vídeo, que é digno realmente, não é à toa, não é peninha, não é penona, não, dá pena de uma pessoa como essa. Mas vamos lá, né? Porque isso daqui é o tipo de gente que tem vento na cabeça, né? O adorador da Dilma só pode estocar vento a cabeça oca. Dá medo, realmente, né? Que medo, né, Maria Alice? Olha só, esse se diz historiador, está ensinando história para as pessoas. Esse tipo de gente aqui. Dia do Patriota. Escritor gaúcho critica iniciativa em Porto Alegre e ridiculariza, entre aspas, patriodiotas, chamando a todos, né, patriotas, de idiotas. Né? Ele era da banda Replicantes. Bom, Replicantes. Deixa eu aproveitar aqui e tomar minha caneca do Fala Jacaré aqui. Olha aqui o que a gente mostra para ele, só para ele ficar mais nervosinho ainda. Vamos ler aqui a reportagem e aí eu vou mostrar para vocês. Vocês topam ficar até um pouquinho mais tarde comigo hoje, gente? Se vocês quiserem, eu corro um pouco mais, tá? Vocês vão falando aí. Se vocês estiverem de boa, a gente fica até um pouco mais, porque os assuntos que vão vir depois também são muito importantes. Aliás, o assunto é muito importante que vai vir depois. Tá? Obrigado aqui, já recebi vários sim, estão de boa? Então vamos continuar aqui, beleza? A proposta foi promulgada pela Câmara de Porto Alegre e idealizada pelo vereador Alexandre Bobadra, do PL, apoiador de Bolsonaro e caçado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico. Então você já vê que é gente boa, porque com as cassações que estão fazendo hoje a gente já sabe, né? Aí vem aqui a foto ridícula desse cidadão. Aí está escrito aqui, ó, o escritor e jornalista Eduardo Bueno, dono do canal do Instagram, @buenasideias.com, foco em história do Brasil, criticou a iniciativa da Câmara Municipal de Porto Alegre de instituir o Dia do Patriota na cidade e debochou do termo patridiota. A efeméride proposta por bolsonaristas é comemorada em 8 de janeiro, data dos ataques golpistas em Brasília, porque eles têm que manter essa narrativa para tentar ver se cola, né? A proposta foi promulgada em 7 de agosto pelo presidente da Câmara, Hamilton Sosmeyer, do PTB, idealizada pelo vereador eleitoral por abuso de poder, vereador caçado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico. O projeto de lei não faz qualquer menção à justificativa da data escolhida. Patriota é o termo pelo qual apoiadores de Bolsonaro costumam se definir. Se definir não, é como eles são mesmo. Patriota é todo aquele que adora sua pátria, o jornalista idiota. Porto Alegrense raiz, Bueno chama a cidade de vanguarda do atraso, carroça e patética, digna de concorrer com Balneário Camboriú em Santa Catarina e debocha dos políticos envolvidos na aprovação da ideia. É o tipo do cidadão que não conseguiu crescer, né? Não conseguiu fazer nada de bom na vida a não ser passar vergonha. E aí, esse é o ódio do bem. É o cara que vem para querer, né, destruir a própria cidade do qual ele se diz raiz. Portanto, ele define a cidade de Porto Alegre como vanguarda do atraso. E ele se diz porto-alegrense. Ele fala que a cidade é uma verdadeira carroça e é patética. E ainda ofende uma outra cidade que é Balneário Camboriú. Isso não é xenofobia? Porque se fôssemos nós
falando de uma cidade do Rio Grande do Sul ou de uma cidade do Nordeste brasileiro e fazendo uma ofensa, falando que o Nordeste brasileiro é a vanguarda do atraso porque votou maciçamente num cachaceiro, ladrão corrupto, segundo a Lava Jato. Porque se somos nós que fazemos isso, nós somos xenófobos. Xenófobos. Agora, como é um esquerdista, recebe até uma menção no Twitter do tal do André Trigueiro, da Bobo News. Eles estão todos desesperados e vocês vão entender tudo nesta live, tá? Porque não é só esse aqui que pagou de idiota nas redes sociais hoje, não. Ontem e hoje. Né? O Dentinho, sabe o Dentinho? Vocês conhecem o Dentinho, que costuma falar aí também, o esquerdista? Então vamos falar dele já já. Mas vamos ver o que o André Trigueiro fala aqui na Rede X, no Twitter. A revolta bem-humorada de um aí é bem humor, é humor! Bem-humorada de um porto-alegrense raiz contra o Dia do Patriota aprovado pelos vereadores da capital gaúcha. Buenas ideias. E aí o jornalista da Globo acha o máximo e compartilha. Estão com o estômago aí? Prepara o estômago, tá? Prepara o estômago que vocês vão ver agora. Eu vou colocar aqui, embora esteja correndo risco, eu vou colocar só um pouquinho porque eles vão querer depois, né? Vão querer depois dizer porcaria e cancelar o vídeo. Eu vou colocar só 10 segundos do cidadão. Olha só, só vou colocar 10 segundos, tá, pessoal? Que é o tempo para não me quererem me penalizar, porque ainda vão querer me cobrar direitos autorais sobre essa porcaria aqui. Olha só isso. Deixa eu ativar o som primeiro. Vamos colocar o som aqui no máximo, tirar o meu fone para vocês ouvirem. Vamos lá. Porto Alegre é um buraco, uma carroça, é a vanguarda do atraso, cidade patética, cheia de gente patética, indigna de concorrer com a Serra Gaúcha, com Balneário Camboriú, lugar ridículo. Eu vou colocar o fone, porque eu não vou dar direitos autorais para um babaca desse. A gaúcha está sendo boazinha com ele, tá bêbado. Se fizer um exame toxicológico, tirar esse cabelo nojento que não vê água há um bom tempo com essa... Ou então um fiapo dessa barba do salsicha do Scooby-Doo. Obrigado, Mary, aqui. Mais um membro do canal. Seja bem-vinda, Mary. Se pegar um pedaço de penugem dessa barbicha do Scooby-Doo, desse cara nojento, porque ele fala que ele tem nojo dos bolsonaristas. Vocês ouviram da voz desse traste, ele ofendendo uma das capitais mais bonitas que esse país tem, que é Porto Alegre. Ofendendo o povo gaúcho, falando da Serra Gaúcha. Isso aqui não valeria nem a pena a gente comentar, mas eu estou comentando, mostrando esse traste aqui, porque é esse tipo de gente que está dando aula. É esse tipo de... Você tem que economizar a palavra, ainda mais que eu vim da igreja. Porque a verdade é que isso daqui é um extrato de M. Isso daqui é um extrato de M. Então, esta porcaria está ofendendo uma das capitais mais bonitas, uma capital com uma história linda, maravilhosa, que é Porto Alegre. Mas não só Porto Alegre. Não só Porto Alegre. Esse cara está ofendendo a Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, produtores, gaúchos, na sua grande maioria, pessoas que vieram da Europa para transformar esse estado num estado maravilhoso, um estado produtivo. Porto Alegre realmente não merecia ter parido
essa anta. Porque isso daqui não foi nem parido, foi cuspido. Basta ver o extrato de nojeira que ele é. Isso aí não deve tomar banho há quanto tempo? Sabe-se lá o que ele andou fumando, bebendo, cheirando, sei lá o quê, para falar isso de uma das capitais mais brilhantes do país. Mais brilhantes do país. Eu que não sou gaúcho, mas tenho sangue gaúcho nas veias. Meu pai veio do Rio Grande do Sul. Meu pai veio da Serra Gaúcha, junto com a família, ainda pequeno. E foi parar no estado de Mato Grosso, então estado de Mato Grosso. Eu aqui de vez em quando canto, né? Tem músicas gaúchas que eu adoro, como o Canto Alegretense, por exemplo, do Alegrete, do Neto Fagundes. Vira e mexe eu falo aqui dos Sete Povos das Missões, de Santo Ângelo, São Miguel, da história do Uruguai, de Sepete Araju. É um estado maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Aí você se depara com um sujeito que se diz gaúcho, nascido em Porto Alegre, falando mal da sua própria cidade, debochando da sua própria cidade. Depois vai receber um monte de mensagem aí no Instagram, porque resolveram divulgar o Instagram dele, vai vir de vítima. Olha, por que não pode falar? Vai ser esse tipo de coisa que ele vai querer falar. Gaúchos, nós sabemos da importância do Rio Grande do Sul para o país. Nós sabemos de toda a contribuição que vocês deram para esse país. A agricultura pujante hoje, se nós temos soja no estado de Mato Grosso, no estado de Mato Grosso do Sul, foi graças à colonização gaúcha. Bravos gaúchos de descendência alemã, holandesa, que povoaram esse país com tantos centros de tradições gaúchas que mantém viva a tradição do seu povo para ter esse tipo de gente se dizendo gaúcho. Mil perdões, Rio Grande do Sul.